We are still waiting for Carlos Aguiar, who is not there yet because of the rain, but we will start. We are going to do a quick choreographic exercise because everyone is so stiff. So please stand up. We are going to make a little circle together. You scared me, Mariana. It's going to start very new age. Come in front of this area. The night. Need more space. That's it, right? That's it. We can now go back to talking. Okay, first. No, like you cannot bring this in the circle. No, it's not recorded. Come. So it's very simple. You close your eyes. Holding hands. First you close your eyes, then you walk very, very, very gently, very smoothly till the middle of what you think, whatever the middle is for you. Do we do it now? No, I'm just explaining. Some people were already following instructions. So it's like closing your eyes, opening the hearing, walking very slowly to the middle, and then melting together. Melting like an ice cream. Let's try. Let's try. Shouldn't have demonstrated first. Easier now, and I knew that I'm gonna melt together. No, I don't show it. Okay, when you want, guys, close your eyes, breathing.
So we are here today to talk about the future. With no bullshit, please. No, thank you for all being here. I'm here with Teresa Nobre, Marta Bernardes, Rui Mascarenhas, Silvestro Pestana, and now Carlos Aguiar is coming. Carlos. No elevator. Yes, so I'm gonna, shall we speak English or Portuguese? I'm going to introduce, or maybe you guys introduce yourself. Teresa? Should I speak in Portuguese or English? I don't know if there's anyone here that doesn't understand Portuguese. I don't think it matters. I suggest you speak Okay. Okay. No. So you understand Portuguese? Ok, so I'm the Legal Project Lead of Creative Commons, coordenadora jurídica da Creative Commons em Portugal, do projeto da Creative Commons em Portugal. I'm also an IP lawyer, uma advogada de propriedade intelectual. Trabalho com várias empresas das novas tecnologias de informação e neste momento estou a coordenar um projeto de análise comparativa dos vários sistemas, das várias legislações europeias em termos de direito de autor, para perceber que exceções e limitações é que existem para fins educativos. Portanto, é um projeto para a educação. A ideia é no âmbito de um projeto maior que se chama OER Policy in Europe, portanto, uma política de recursos educativos abertos na Europa. Portanto, a ideia é fomentar a existência e políticas de recursos educativos abertos na Europa. Boa tarde, o meu nome é Marta Bernardes, sou uma mulher portuguesa de 30 anos. A minha formação de base são as artes visuais, sou formada em psicanálise e agora neste preciso momento em filosofia política ou ética. E aqui com esta casa e com outras casas da cidade tenho-me dedicado a projetos de relação pedagógica não formal, portanto sou basicamente uma agitadora de grupos e passo a palavra ao Rui. Boa tarde, eu sou o Rui Mascarenhas. O que é que eu sou? Tenho estado ligado nos últimos anos ao desenvolvimento de tecnologia, normalmente em grandes empresas de telecomunicação, em labels de música, e acho que basicamente o que eu hoje iria conversar mais era o projeto Ótimos Discos, que eu procurei elaborar em Portugal e onde há aqui muitos assuntos que tentei resolver para a música portuguesa, e embora tenha muitos outros projetos que se calhar viram à baila, iria conversar ou apresentar ou elaborar os desafios que este projeto em específico de Ótimos Discos traz para o tema desta mesa redonda. Bom, chamo-me Silvestre Pestana, sou madeirense, vim tirar a formação às Belas Artes do Porto, sou da velha geração, cheguei cá em 68, sou responsável pelo primeiro, como monitor associado das Belas Artes pela produção dos videoarte da SBAP, que é uma coisa que está a ser estudada. Mais tarde fundei o Videoporto no Porto, portanto. Estou ligado desde 78 às Bienais de Cerveira e o que me lembro que em 1981, 82 e 83 fui o primeiro português a executar um poema digital, assumindo não a visualidade do poema, mas o seu script, ou seja, o seu programa. E isso deu-me direito a ser reproduzido internacionalmente, porque afirmei na altura, com o Spectrum, com o GX, de que o poema digital não era a sua visualidade, mas é o seu programa.
E este ano, em conjunto com a Celeste Cerqueira, que está presente, também é artista plástica, formação de Belas Artes, e na continuidade de um projeto que iniciei em 2005, que é que demos o nome Intermundos@Metaverso. Intermundos@Metaverso. O que é que esse projeto, na verdade, pretende? Na atualização, com a minha idade, vejo chegar as tecnologias, faço as aprendizagens e, como naturalmente tentamos dizer, e o que é que eu posso fazer com isto? É que naturalmente nós dizemos pensar sobre. Nesses processos difíceis de atualização, há uma questão que me preocupou sempre, que era como é que a produção materializante ou desmaterializada da arte contemporânea do século XX para os espaços outros, que são os espaços virtuais, como é que é muito fácil transportar daqui para lá a realidade e reproduzir uma similitude. Mas como transportar de lá para cá e com isso transformar a realidade. Ou seja, quando era menino, falava-se das almas e das alminhas. Ou seja, havia um mundo outro que era invisível e que se podia negociar através da oração. Como nunca consegui ver isso, e hoje tenho tecnologias que me permitem isso, quer dizer, como negociar com outro mundo, esse mundo que é este mundo. E, nesse sentido, temos presentemente a Bienal Virtual, foi apresentada com toda a dignidade que me foi possível institucional. Tivemos um convite de um artista da minha geração, que é pintor durante 30, 40 anos, adapta-se às novas tecnologias, é reconhecido no mundo europeu de um dos artistas mais dinâmicos, que é Patrick Moya, ou Moya Janus, como avatar. Encontro e reconheço no espaço da Second Life, e aqui a Second Life não particularmente pela plataforma em si, não tenho qualquer preferência pela Second Life e outra, mas é a plataforma mais utilizada e recorrente mundial. E como nos grandes veículos da utilização pública, interessa-me e utilizamos a Second Life. E então, o que é que encontrei na Second Life para grande surpresa? Há uma quantidade enorme de artistas com a minha geração que se adaptaram e produzem, como há uma nova quantidade de produções artísticas para o virtual, já obedecendo aos limites e às expansões e às infinitudes de virtualidades que o virtual oferece. Então há artistas do virtual que são do virtual. E a única condicionante para a constituição dos convites a 12 artistas do virtual foi que as obras não pudessem ser reproduzidas na sua literalidade no real. Portanto, não faria sentido, se estávamos a falar de artes virtuais, fazer obras que podiam ser remetidas imediatamente ao real. E uma das fáceis soluções a maior parte foram instalações que são antigravitacionais, no sentido nosso da gravidade terrestre, diríamos assim, todos os arquitetos têm um problema, tudo vai para o centro. No caso dos virtuais, nós podemos dizer, tudo pode ir para o céu. Então, e aqui deixo em aberto a curiosidade do que é uma arte virtual e online. Seria esta é a grande moldura da experiência chamada Bienal Virtual. Carlos, you want to introduce yourself? Português. Pronto, chamo-me Carlos Aguiar e sou designer de produtos. As pessoas ouvem, não é preciso. Eu pensava que o tema da mesa redonda era acerca do futuro e não especificamente das questões virtuais ou das questões é assim ou não. O tema é o futuro. Pronto, ok. Então, em relação a isso, eu só gostava de colocar a seguinte questão. Quanto a mim, é muito mais importante nós conversarmos sobre quais são os conteúdos, ou seja, o que é que nós fazemos com as tecnologias e com o virtual ou o real,
do que propriamente com as questões em si, com as plataformas, não é? O facto de serem virtuais ou não é uma mera conjuntura temporal, é uma mera conjuntura tecnológica, mas realmente o que tem que ser discutido em termos de futuro, quanto a mim não é isso, mas sim o que é que as pessoas fazem com isso, não é? Portanto, qual é que é o modelo de sociedade que as pessoas pensam que pode ser o futuro ou que querem. Infelizmente, hoje em dia já pouca gente luta pelo que quer que seja, portanto, muito pouca gente luta por um modelo de sociedade no futuro, não é? Lutam apenas pelo seu presente. Mas, realmente, para mim, o futuro seria isso, seria tentar discutir qual é o modelo de sociedade que nós queremos. Se existem tecnologias digitais ou não digitais, se elas são analógicas ou não analógicas, acho que é completamente irrelevante para a questão central que se deve pôr, que é, de facto, o modelo de sociedade futuro que se pretende, não é? Rui, you just come from Dublin, and you had the feeling that you were very close to the people that create the future. You just told us. Can you share a bit about this experience? And Marta, can you translate? Pois, a pergunta tem a ver com o que o Carlos dizia, que é isso de criar o futuro, como projeto mais além das tecnologias, e o Rui acabou de estar num grande encontro em Dublin, onde ele nos veio dizer que teve a experiência de estar na presença de gente que estava a fazer-se cargo do seu próprio futuro, e vai-nos contar um bocadinho a experiência que teve. Pronto, não sei se sabem, durante a última semana houve um grande encontro em Dublin, onde tiveram 10 mil pessoas basicamente à volta das questões digitais, mas para as pessoas que estão mesmo no digital, nós sabemos que o código, a questão da codificação, tem 3 partes, e acho que tem 3 partes em tudo, não apenas uma questão de código. O digital é o código mais poderoso que nós temos, porque é ele que faz o ADN, é com ele que nós podemos perceber a física do Heisenberg, e portanto neste momento estar a chegar à informação é só o terceiro estágio do grande código que abarca todos os códigos. E quando nós estamos a falar de codificar, estamos a falar principalmente de 3 formas, não é? O que é codificar um meio, o que é formar uma substância, e o que é criar as funções que vão tanto do lado dos layouts, por exemplo, como do lado da arquitetura de informação. Portanto, estamos sempre a falar de 3 formas. Isto é completamente fora dos paradigmas que vêm de Aristóteles, em que a alma tinha uma forma, os corpos tinham as matérias, e depois os corpos eram formados pelo espírito, e esse espírito podia ser uma ordem cósmica, etc. O que nós estamos a conhecer nos últimos 3 anos, 4 anos, portanto, isto tudo está-se a tornar cada vez mais detalhado, estamos a perceber cada vez mais uma coisa é a arquitetura de informação, a semântica estrutural, etc. Outra coisa é codificar um meio, tudo que é simbologias, tudo que é os layouts, tudo que é iconografias, as tipografias, as grelhas, e outra coisa são as funções. Isto tudo está a ter, portanto, estamos a passar de programações data-driven para event-driven. Isto tem várias ressonâncias na filosofia. Portanto, estamos a passar, se calhar, da filosofia analítica, que é o que impera aqui, e as pessoas, quando ouvem código, se calhar identificam muito com a parte de Wittgenstein e Turing, mas realmente estamos a chegar a Deleuze e a coisas diferentes. E a sensação que nós temos ali é que são aquelas 10 mil pessoas que estão a fazer isto, portanto, e o debate é muito detalhado. Nós não vamos lá e estamos a pensar, ok, vai ser um encontro sobre a internet e vamos ouvir mais uma série de bullshitadas sobre o que é criar uma empresa, uma startup, etc. E depois, quando chegamos ali, as pessoas estão muito preocupadas em não perder tempo, em ser muito diretas, aquilo que eu não estou, se calhar, a conseguir ser aqui, e a produzir o que vai ser o futuro da educação, o que vai ser o futuro da justiça, o que vai ser o futuro da segurança social, o que vai ser o futuro da comunicação, o que vai ser o futuro da partilha, e em que o código realmente é perfeitamente secundário. Se nós estamos a fazer printers 3D, ou se nós estamos a criar o que é a semântica estrutural que
que pode estar na base de um sistema de justiça do futuro, ou como é que vai ser o sistema da saúde. Tudo isso é estar a codificar, mas cada vez com uma percepção muito mais detalhada do que nós estamos a fazer é codificar o meio, estamos a formar substâncias e estamos a criar funções que realmente saiam de paradigmas antigos baseados no data, na identidade e nos atributos e cada vez mais concentrado nos eventos. E essa sensação que eu tenho, cada vez estamos a falar uma linguagem que é cada vez mais esotérica para o resto do mundo e, no entanto, é isso que o mundo está a viver, é isso que eles estão a viver no Facebook, é isso que eles estão a viver nos e-mails, é isso que eles estão a viver portanto, todos os paradigmas, as pessoas vivem no século XIX, saio de lá com uma sensação que as pessoas à minha volta, o meu Facebook todo vive no século XIX, há ali meia dúzia de pessoas que estão a viver em 2050 e há um hiato total. E isso para mim e aquelas pessoas respiram o otimismo de estar a criar o futuro, de que não são percebidas, os seus amigos não as percebem, estão preocupadas com coisas que não são aquelas que vêm nos Facebooks delas, consomem redes, os Twitters, etc., completamente paralelos. Por exemplo, só para dar um exemplo, neste momento a comunidade de developers tem mais pessoas a contribuir para o seu Wikipedia do que a Wikipedia. E acho que isso foi um dos números mais impressionantes. Outra das coisas que me impressionou muito é, no meio disto tudo, saber sempre que o open source, etc., são 92% de homens e só 8% de mulheres. Em tudo isso, depois vinha isso. Era a falta havia ali uma questão de género que eu também achei, em termos políticos, muito pertinente para pensar. A mulher continua a concentrar-se muito, a sua atividade política, a sua criação de valor social, tende a ir para o parcial, e depois os homens é que estão realmente a dedicar-se ao open source e um contributo para o social que os ultrapassa, que eles estão a dar tudo de graça. Portanto, há ali muita gente a trabalhar de graça, há ali muita discussão que não pode passar pelo capitalismo. Portanto, o capitalismo e a lógica do capital ali é muito parcial, a maior parte daqueles projetos não passam pelo capital, e no entanto depois a gente sai dali, daquele meio, e vai ouvir as conversas, vai ler os jornais, e parece que o mundo está noutro sítio. Não sei mais. Eu levei um puxão de orelhas. Falei do meu passado, quando tinha sido convidado para falar do futuro. Peço desculpa à plateia. No entanto, se cheguei até aqui, é porque fiz presentes. E eu sou filho da Guerra Fria, que é uma coisa estranha para muitos de vós, felizmente que é estranho na estranheza. Eu nasci num mundo bipolar, que havia os bons, por acaso eram nós da liberdade, e uns seres estranhos, proibidos, quase extraterrestres. Eu sou madeirense, nós tínhamos um porto e os barcos chegavam. E quando chegava um cargueiro que viesse de um país da União Soviética, havia bloqueio total na cidade. Será que eu enlouqueci? Ou sou uma memória de uma múmia passada? Não, não sou. Recuso isso. Eu sou um testemunho importante e vivo de uma experiência que era bipolar. Então, desde que me deram a oportunidade de estar aqui a falar, então falo da minha experiência, que é presente e constitui futuros. Vocês têm a possibilidade espantosa de serem filhos do Erasmus e de uma Europa já transnacional. Mas nós construímos essa Europa. Eu passei e saí do país ainda ilegal. Atravessei 5 países sem passaporte. E dissemos que íamos deitar abaixo barreiras. Elas são factos. Vocês agora que terem o proveito. E as barreiras, que pensamos que a Europa era possível ser transnacional, temos de pensar que o planeta inteiro tem de ser transnacional. E isso constituir o presente de um futuro que é uma vontade.
A tecnologia, para mim, é o meio de uma vontade. A tecnologia, para mim, é um susto, como eu tive ontem, um susto. E o meu susto é coletivo. Por um lado, vejo na TVI todos os benefícios de um drone a ser utilizado numa paisagem algarvia para controle da produção agrícola. Que lindo drone quadrimotor. Belíssimo. Eles vão nos ajudar à agricultura e vamos fertilizar os campos. E hoje leio uma notícia que um inimigo invisível, sem direito a tribunal, foi assassinado. Este é o meu presente de um futuro que não quero. Agora, não cai na armadilha de uma coisa que é a ideologização. Utilizar a política para confirmar possíveis presentes de interesses. O que estou a falar é universal. A tecnologia, para mim, é um meio de libertação. A tecnologia que eu conheço é um meio, não diria de opressão, porque ela permite uma série de vantagens, mas tem sido incorretamente utilizada como uma máxima que é assustadora, que é a primeira tecnologia militar e depois dá um benefício coletivo. E este é o meu presente. Eu não sei falar do futuro, ainda se não tiver estas premissas de presente. Então, qual é a minha posição? Qual foi a minha proposta, qual a minha reportagem e, portanto, o meu direito de estar a falar e também ser convidado a terminar. A relação intermundos diz-me dos tipos de realidade. A tecnologia permite que eu comunique universal. A tecnologia permite uma coisa que é, na constituição de um avatar, estou a fazer uma prefiguração, estou a fazer uma artisticidade, estou a criar processos de representação e processos criativos que têm a ver com os processos da liberdade. Eles não vão resolver o problema da economia, possivelmente, mas eles vão resolver uma coisa que é a sociedade pode ser um sonho, a sociedade pode ser um lugar habitável e a sociedade pode ser um lugar para todos nós. O meu futuro não é um futuro tão tecnológico de topologia completa do planeta à Google, com as vantagens todas que o Google me dá. Ela é um meio, mas não é a minha finalidade de futuro. Peço desculpa, sinto um pouco novamente, eu senti o puxão de orelhas. Eu também senti um puxão de orelhas, Silvestre, estamos solidários, sobre essa coisa das mulheres estarem numa outra prática, a fazerem um outro futuro. E aí o que conta, e eu vou chamar um bocado ao barulho o Carlos e a Raquel, a Patrícia, desculpa. Teresa. Raquel, Patrícia, Teresa. Muitas mulheres estão aqui na Teresa concentradas. Que tem a ver também com esta própria ideia de tecnologia. Obviamente que o digital é um dos lugares de grande luta para a transformação do real, mas com todo o respeito e voltando à própria ideia de corpo, que é a ideia que no fundo acaba por estar aqui em causa, porque há política porque há corpos, há utopia porque há corpos para salvar, para gerir, para serem felizes. Agora, que corpo é esse é que temos outro problema. Há uma coisa muito básica que tem a ver, até isso é muito visível, por exemplo, no xadrez. Não é? Porque é que as mulheres não jogam xadrez? O problema não é das mulheres, o problema é do xadrez. É desinteressante para as mulheres, ok? E então tem que se repensar o xadrez e não obrigar as mulheres a viver um corpo que não é o delas. Com todo o respeito, esta era a coisa que eu queria dizer. Ou seja, não é porque não estamos a fazer código que não estamos a reprogramar o cotidiano. Ou seja, o código digital também está aqui. Não é? E quando temos filhos, estamos a propagar um código e quando trabalhamos nos afetos, estamos a propagar um código e aí eu deixo aberta a questão ao contrário, ou seja, não será as próprias plataformas de programação que têm que se repensar para chamar as mulheres a elas. Ou seja, numa lógica de que também o mundo masculino que está nessa utopia total, não é? Do não parcial, em algum momento precisa da força do parcial que anda por aqui e a que chamamos mulheres. E nesse sentido,
interessa-me muito uma coisa de que o Carlos fala, que é ele fala no design inclusivo e fala numa prática de criação para todos os corpos, o que implica também os imaginários, né? E para todas as idades, que é uma coisa também que o futuro vai ter que se enfrentar forte e feio. E eu gostava de ouvir o Carlos falar um bocadinho sobre essa sua ideia do que é pensar as formas ou pensar o design para todos os corpos e para todas as idades. Porque bate no tema do corpo, ou seja, porque é que as mulheres não estão a programar? Será que há um problema de design no próprio código? Digo eu, porque eu gostava de programar. Eu não sei, não noto isso assim tão particularmente. Eu vejo os departamentos de informática das universidades e das empresas, não vejo assim essa diferenciação tão grande de género. Não noto que seja diferente em relação a qualquer outro departamento de uma empresa. E, por exemplo, se formos ver os cursos também de informática, não há assim uma diferenciação tão grande. E, aliás, eu acho que em relação ao xadrez, eu acho que não é preciso mudar o xadrez. As pessoas que não gostam de jogar, que não gostem. Não é? O espaço da liberdade tem que se construir com aquilo que elas querem fazer. Porque se o xadrez é chato para as mulheres, para que elas vão jogar xadrez? Ela tinha até só uma ideia, porque há ali um saber e uma inteligência que as mulheres não podem manifestar, porque numa série há aquela... Não, mas a ideia de forçar a uma igualdade, não é? É uma ideia que me é bastante perturbadora, não é? As pessoas têm que ser completamente livres de fazer aquilo que quiserem. Se eu gostar mais de jogar Go do que gostar de xadrez, nunca gostei de jogar xadrez. Gosto de jogar Go. Pronto, não é? Acho que isso não é problemático. Isso impõe um problema político, porque a partir do momento que a criação de código é a grande ferramenta para coisas tão importantes como reestruturar o Sistema Nacional de Saúde, reestruturar as formas de educação, reestruturar as formas de distribuição... Não, vocês vão me desculpar, mas estão a confundir uma coisa que é confundir os tecnocratas com os políticos. Portanto, não é a questão do código, o que está por trás de tudo isso é a adoção, a implementação de políticas num certo sentido. As pessoas que fazem os códigos são os meros amanuenses que depois programam aquilo que as pessoas decidiram programar, não é? Portanto, o poder não está nas mãos delas, o poder está, como sempre em tudo, na mão de quem tem a decisão política, não é? Esquecer isso, acho eu, que é completamente ver as coisas ao contrário, é achar que o meio para chegar é o poder ou o fim, não é? Que não dá uma coisa com a outra, não é? Pronto, há aqui uma concepção de político. A minha concepção de política é muito mais micropolítica, por isso, para mim, eu não tenho essa divisão entre uma esfera política e o resto. Toda a intervenção é política, nós estamos aqui a fazer política, e a pessoa que faz código faz decisões. O que eu posso diferenciar entre o que é o tecnocrata, como se diz, e o político, é que a fazer código há um momento em que nós calculamos e há um momento que nós decidimos. O momento em que nós fazemos arquitetura de informação é um momento político, é um momento em que nós vamos moldar uma realidade, e ela pode ser uma realidade económica, pode ser uma realidade educativa, pode ser uma realidade jurídica, e esse é um momento político. Quando eu decido quais são as variáveis, quando eu decido que as variáveis são definidas por determinados predicados, quando eu defino quais são os verbos possíveis, portanto, quais são as funções, eu estou no momento político. Política, neste sentido, há decisão, e essa decisão não é possível fazer por máquinas, o tecnocrata só calcula. E quando nós confundimos como um Gaspar, que ele vai poder fazer tudo com base no cálculo e que não há um momento de decisão, ele esquece que quando ele definiu as funções, ele teve num momento político, e o que ele está a fazer é política. Isto só para diferenciar essa questão de que quem faz código faz cálculo e não faz política, porque decisão é arquitetura de informação, é decisão. Toda user experience é política, não é cálculo. Ninguém vai conseguir fazer layouts, fazer user experience com base em cálculos, e não se faz funções com cálculo. Faz com decisões, e as decisões é um momento político. Segunda questão sobre a mulher. Eu não identifico nada que seja a mulher e o homem. Acho que nós somos todos híbridos. Acho que depois nós, porque senão os homossexuais já não sabem onde é que expor, etc. Portanto, todas essas coisas de bivalência a mim ultrapassam. E não reconheço muito esta coisa da mulher como corpo, porque para mim
Eu parto, por exemplo, das colmeias, acho muito mais interessante pensar as colmeias do que esta coisa humanista a partir dos corpos, e as colmeias têm uma mulher lá no centro e tem um corpo um bocadinho diferente e bastante... pronto, por isso há aqui uma série de metáforas que eu não acompanho. Realmente, se calhar, sou demasiado sistémico e cibernético, etc. Por isso há aqui uma série de linguagens que eu não me ressoam, portanto, e tenho muita dificuldade, e por isso é que também tendo a não participar muito nestas... Não, mas achas que é porque não te entendemos, ou simplesmente podemos negar desde o entendimento? Não, eu só estou a dizer que, para mim, estamos aqui a falar portanto, centrado na pessoa. Eu não tenho pessoas, não tenho indivíduos, não tenho conceitos, procuro estar... Sei que as pessoas, a pessoa, não é? Portanto, uma coisa bastante humanista, o finito, etc., são coisas que eu identifico com o modernismo, que pronto, eu tenho uma crítica para fazer, assim como tenho pós-analíticos. Identifico como um momento do saber, se calhar muito algébrico, etc. Eu, como sou digital, opero noutro nível, já não consigo muito bem, e depois realmente tenho aqui alguns problemas de comunicação, porque há aqui um código de tradução que nós ainda temos que criar para podermos falar outra língua, mas há aqui outra língua que eu tenho alguma dificuldade em acompanhar, seja o despotismo num mundo bipolar, onde as coisas eram entre o despotismo marxista e o liberal. Pronto, eu já não estou aí, ou tenho alguma dificuldade de articular o mundo, vejo a China, vejo a Índia, vejo a Rússia, vejo o Irão, vejo uma série de coisas, e muito do discurso que anda à minha volta é muito eurocêntrico, muito má consciência, muito ressentimento. Pronto, eu sou um espinosista, e isso tudo a mim são paixões tristes, e tenho alguma dificuldade em lidar e saber articular-me e dizer, pronto, não consigo pensar assim, e para nós conseguirmos estar a conversar eu tenho que estar a apresentar tantas coisas e funções e coisas com muita matemática, etc. Mas esse código intermédio é importante que neste confronto se crie, porque a gente quer levar essa sociedade que está no século XIX para o futuro. Sim. Pronto, eu acho que quem lê o Deleuze sabe que um deleuziano tem muita reticências para o debate, não é? Nós temos alguma dificuldade nesta coisa porque sabemos que todos partimos de problemas, e os meus problemas, nós acreditamos que vamos traduzir um código, mas a questão é como é que conseguimos traduzir os problemas, e os meus problemas são outros. E isso depois é que se torna muito difícil a comunicação, porque se não partilhamos os problemas, muito dificilmente vamos partilhar soluções. Estava a pensar, acho interessante tu dizeres que de facto só 8% do open source é que são mulheres. O open source é política, não é? Como é todos os outros movimentos abertos que estão a acontecer neste momento, seja na ciência, seja no governo. Portanto, há uma série de movimentos paralelos ao open source e que até derivam do open source, portanto, tentar traduzir essa ideia para outros problemas, seja a educação, Open Education, ou Open Access, que é o acesso a publicações científicas, ou Open Government, acesso ao governo ou a determinados documentos governamentais, ou Open Science. E eu, como mulher, participando desses movimentos, de facto, e a nível internacional, vejo que somos pouquíssimas, não é? Portanto, é uma área, é uma política que, como todas as outras políticas, as mulheres tendem a não estar presentes, não é? Pelo menos publicamente. Bom, eu fui convidada e acho que tenho aqui alguma função. Alguma função. Bom, fui convidada para falar de um tema que julgo eu, porque nem percebi muito bem porque é que fui convidada. Mas que era mais ou menos interligar isto e saltar da tecnologia para o direito, porque de facto temos que resolver algumas questões antes de entrarmos na tecnologia. Ou seja, a lei tem que permitir determinados usos que neste momento não permite, seja a nível educativo, seja a nível de governo, de ciência,
etc. E eu faço parte de uma instituição que fez este ano 10 anos, que é a Creative Commons, e que nasceu com uma função política, ou com um posicionamento político, que entretanto talvez tenha perdido esse posicionamento político, que era, portanto, a ideia subjacente à Creative Commons era discutir o desequilíbrio que na altura existia, ainda existe, entre o direito de propriedade, a propriedade sobre determinadas obras intelectuais, e o direito de os utilizadores, consumidores, portanto, os não criadores, acederem, que entretanto também viraram criadores, acederem a obras de terceiros. E neste caminho, 10 anos, acabou por se transformar mais numa ferramenta que é uma licença, portanto um instrumento jurídico que permitia que qualquer criador que ativamente quisesse colocar a sua obra no domínio público, e não era bem no domínio público, mas portanto a ideia era de facto aumentar o que nós chamamos de commons, que é o grupo de conjunto de trabalhos, portanto, de obras protegidas por direito de autor, que estão disponíveis para o público aceder e transformar, portanto, não só aceder, mas também eventualmente transformar, criar trabalhos derivados a partir daquelas obras originais. Portanto, transformou-se mais num provider, num fornecedor do instrumento, e criámos vários instrumentos, não só jurídicos, mas também técnicos, tecnológicos, portanto, tecnologia, em que neste momento temos, vocês vão ao YouTube, vão ao Vimeo, vão ao SoundCloud, vão ao Flickr, vão ao Google. Neste momento há toda uma estrutura tecnológica que vos permite fazer, através de pesquisa avançada, procurar só fotografias licenciadas para utilizações comerciais ou para utilizações não comerciais, sons, etc, etc. Portanto, criamos esta estrutura tecnológica que neste momento permite a qualquer pessoa que saiba que aquilo existe ir às pesquisas avançadas e procurar trabalhos. Portanto, nós focámos muito nos instrumentos, não é? No instrumento jurídico, que seria o contrato que já não vai ter que ser assinado entre duas pessoas, mas vai ser um contrato que eu vou colocar na obra e que a partir desse momento todas as pessoas são automaticamente, ao utilizarem a obra, aceitam os termos daquela licença. E, portanto, focámos muito nessa arquitetura legal e tecnológica, e neste momento percebemos que, fomos longe. Neste momento existe 500 milhão, 500 milhões de obras disponíveis para qualquer um, em qualquer lado do mundo, utilizar. Mas não resolvemos o problema de fundo, que era, de facto, permitir que determinados usos fossem possíveis sem que tivéssemos que criminalizar, ou sem que tivéssemos que sujeitar os utilizadores a sanções criminais. Portanto, permite pensar o sistema, ou reformar o sistema de direito de autor. Portanto, neste momento, chegamos aos 10 anos e tendo percebido que fomos longe, mas não fomos o suficientemente longe, revimos a nossa posição e posicionámos-nos com uma declaração, a Creative Commons emitiu uma declaração este mês a dizer que sim, senhor, as licenças são úteis, mas não são uma solução para o problema, que é um problema que existe entre todas as leis nacionais, que é do desequilíbrio entre os direitos do titular de direitos e os direitos do utilizador. Portanto, neste momento há uma série de movimentos que partem desta ideia dos user rights, portanto, dos direitos do utilizador, e estávamos a discutir isso, se devíamos criar um utilizador como criámos um consumidor, se devíamos apenas criar e um trabalhador e um consumidor, portanto, se devíamos criar entidades, se devíamos criar meramente eventos, neste caso de direitos, e não sei, o Rui, se quiser
auxiliar com a parte filosófica, como é que nós vamos construir um novo sistema de direito de autor que, de facto, permita aos utilizadores fazerem determinados usos que neste momento não são possíveis. E eu dou-vos um exemplo muito... Eu gosto muito da educação, porque a educação, para mim, é aquele exemplo óbvio. Eu não tenho que entrar na música, não tenho que entrar na discussão da música, que origina, de facto, muitas outras discussões. Acho que a educação é mais ou menos pacífico. Penso que quase toda a gente tem a ideia errada que, para fins educativos, podemos fazer uso, por exemplo, dou este exemplo muito prático, muito básico, que é de uma imagem. Portanto, eu, para fins educativos, chego a uma sala de aula e posso projetar uma imagem na parede. Portanto, toda a gente pensa que, como os nossos professores nas nossas escolas sempre fizeram isso, que isto é permitido. Eu digo-vos, neste momento, não é permitido. O que a lei permite é uma mera utilização de excertos de obras. Portanto, neste caso, e porque o legislador estava ainda não tinha pensado o audiovisual, nem multimídia, portanto só tinha pensado o texto e, portanto, permitir a reprodução e a disponibilização de excertos de obras fazia sentido quando estávamos a falar de texto, não faz sentido quando estamos a falar de vídeo ou de imagem ou tampouco de música, não é? Mas é isso que é este o paradigma e, portanto, um professor neste momento, cada vez que projeta uma imagem numa sala de aula, não só está a cometer um ilícito civil, como está a cometer um ilícito criminal. Portanto, isto para mim é tão gravoso, é tão chocante que eu, enquanto mulher, não posso ficar em casa, sair e não discutir essas coisas, não é? E pronto, isto é uma discussão que eu acho que em Portugal não se está a ter. Portanto, fala-se, o máximo que se fala é de música, eventualmente, não é? Das discussões de música, e custa-me um bocado que professores não estejam envolvidos nestas questões, que pais não estejam envolvidos nestas questões. Acho que a educação era de facto o princípio de uma grande discussão sobre direitos de utilizadores, de equilibrar o sistema de direitos de autor. Passa quem? Quem é que tem alguma coisa a dizer sobre o assunto? Também, se calhar, podemos envolver o público, não é? Não é muito intimista o espaço e alguma vergonha. Eu dou-vos outro exemplo. Também é interessante. Nem uma peça de teatro numa escola pode ser... como é que se diz? Não podes, de facto, peças de teatro que estejam protegidas ainda por direito de autor não podem ser executadas nem tampouco numa sala de aula, muito menos numa festa de final de ano, com os pais a acederem. E depois já nem estamos a falar do homeschooling ou dos autodidatas, não é? Portanto, há uma série até de pequenas utilizações livres que são permitidas, mas são permitidas dentro de um estabelecimento de ensino. Já não vão ser permitidas em casa ou fora do estabelecimento de ensino. Portanto, isso traz problemas para a educação à distância, para ensino virtual, traz problemas pós-massive online courses, não é? Traz uma série de problemas para a educação como ela é concebida hoje em dia, como ela está a ser tentada hoje em dia. Portanto, nem tão pouco os Moodles que os professores utilizam, portanto, que são sistemas de intranet em que se fazem uploads dos materiais para lá, nem isso é permitido. Ou melhor, só para clarificar, é permitido, mas com muitas restrições. Estamos a falar de direitos de autor e registros de propriedade intelectual e propriedade industrial, e também não estamos a falar de coisas que são muitíssimo mais importantes e mais gravosas no momento presente do que essas, que é, por exemplo, o que acontece com as sementes ou com a privatização da água, não é? Nós estamos perante uma Europa que pretende privatizar a água, estamos perante um mundo que pretende estabelecer um catálogo de sementes registadas e impedir as pessoas, por exemplo, de ressemearem sementes, não é? Que são coisas que, não sendo digitais, são de uma importância enormemente mais vasta do que uma questão dessas, não é? Porque quando se pode, um mundo que concebe a hipótese, por exemplo, de patentear ADN, não é?
é um mundo completamente esquizofrénico, não é? E a questão do registro dos direitos de autor que referia não é apenas a pequena parte de um iceberg que é muitíssimo maior, não é? Claro que sim. Só para esclarecer uma coisa, a propriedade intelectual engloba a propriedade industrial e o direito de autor. Pronto, e a questão, e o movimento, quando eu falo destes movimentos, obviamente estão a ser discutidos a todos os níveis da propriedade intelectual e, portanto, estamos a falar pura e simplesmente se falar de acesso à medicina, acesso a determinados farmacêuticos. Depende dos países, depois a lei depende de muitos países. E a questão das sementes também é muito mais complexa do que essa. Mas sim, traz muitos problemas e esses problemas têm que ser discutidos, sim, da perspectiva portanto, do que vai ser o consumidor, portanto, o que não é titular de todos nós, não é? E o que eu estou a falar em termos de direitos de autor, de equilibrar o sistema de propriedade de direito de autor, é também equilibrar o sistema de propriedade industrial, porque efetivamente e mesmo assim a propriedade industrial já o permite, porque pelo menos permite licenciamentos forçados, portanto permite que um Estado que queira, por exemplo, em África aceder a um determinado medicamento para ajudar uma determinada doença como HIV, ajudar de alguma forma no tratamento de HIV, um Estado pode obrigar a empresa farmacêutica a dar uma licença, portanto é uma licença forçada, para aceder a essas patentes. Claro que depois tem todo um sistema político e económico, portanto de países que estão em relações comerciais e que portanto forçam através de outros instrumentos jurídicos, nomeadamente chamados tratados e acordos bilaterais, ou pressionam esses Estados que decidem conceder essas licenças, nomeadamente a Índia, que é um dos países que tem mais fugido à regra e tem tentado, de facto, forçar as empresas farmacêuticas a concederem licenças a fim de que os medicamentos estejam acessíveis a preços que o povo indiano possa comprar. Pronto, mas podemos ir para o industrial, podemos ir para os medicamentos, podemos ir para os breeders, para plant breeders. Acho que se calhar o direito de autor pode ser um bocadinho mais compreensível ou facilmente compreensível. Eu quero só meter aqui uma provocaçãozinha e dizer que afinal, de outra maneira, estamos a falar de um vintage futurismo, porque essas questões do acesso aos meios naturais são, na verdade, uma reatualização na problemática que o Silvestre também punha do mundo bipolar, está do lado da discussão marxista e está do lado de que a mais-valia de um utilizador. Quer dizer, é uma espécie de reescalamento da teoria marxista, porque, na verdade, se todos de repente começarmos a utilizar e todos somos criminosos, pomos um problema grave à própria estrutura de criminalização, é que não há prisões para todos nós e, portanto, à partida arrebentaria com a estrutura de criminalização. Só aqui, depois também, aqui também, ok, importa saber a praxis também, o que é a prática dos tribunais. Os tribunais não vão colocar ninguém, em princípio, em Portugal, na prisão por causa disso, porque de facto há outros problemas. Não, mas no caso das sementes, no caso da água. Sim, mas quer dizer, eu estou a dizer isto, mas quero também dizer que isso também não me interessa à prática. Portanto, eu não quero que exista sequer uma lei que sequer pondere criminalizar um professor por projetar uma imagem, não é? Portanto, eu não quero uma lei mesmo que não seja aplicada, mesmo que ninguém esteja, de facto, a aplicar a lei, eu não fico contente com essa lei, porque ela, em potência, ela existe e, portanto, pode ser sempre aplicada, não é? Tentando traduzir isto tudo para a minha problemática, pronto. Primeiro estamos a falar de propriedade e propriedades, e isso é um mundo antigo. É demasiado antigo, portanto nada disso já. Está a acontecer outra coisa e as pessoas ainda falam dessas coisas e veem as coisas com outros óculos e o mundo já não está aí. Portanto, a propriedade foi uma coisa feita para cima, para as coisas, para os objetos e para a escassez. Portanto,
toda a propriedade baseia-se na escassez e nós estamos a passar do mundo que movia-se à volta de coisas e da escassez das coisas para um mundo de códigos e onde a partilha de códigos não existe. Quando nós falamos, seja de sementes, ADN, para mim é tudo código, não é? Portanto, isto tudo é código digital. E é virtual, realmente. Para mim, no meu mundo, só existem relações, elementos diferenciais e singularidades. E eu, com isso, explico biologia, explico física, explico música, explico qualquer peça de código. Por isso, para mim, o virtual só tem duas coisas, como eu disse: determinações recíprocas e completas, e depois a gente produz todas as atualizações em todos os campos, e o mesmo código até pode ser produzido em música, pode ser produzido em luz, pode ser produzido em objetos, com os mesmos padrões, etc. E é isso que a propriedade vai ter muita dificuldade em regular, segundo a propriedade privada, não é? E ainda pior, que era o que também estávamos a falar aqui, num mundo em que nós partilhamos códigos e formas, como é que há o enforcement of the law à escala planetária? Se a China decide que não paga à Microsoft porque isso vai dar cabo da balança comercial, não paga e pronto, não há cá brincadeiras. E nós continuamos a falar com base num direito, numa Constituição feita com base na topografia, feita com base nas coisas, não é? E quando o mundo neste momento é topológico, e a topografia e aquilo que as pessoas aqui chamam de realidade é apenas uma das formas que a gente pode, uma forma particular da forma geral que é a topologia, não é? Portanto, e as pessoas fazerem tudo, as pessoas falam em termos de esquemas, quando a única coisa que nós temos é diagramas. E isto vai demorar algum tempo para que a sociedade realmente consiga perceber o que é economia. Acho que neste momento a maior parte das pessoas estão a falar de valor, de massa monetária, bancos centrais, e não compreendem muito bem o que é que está a acontecer. Por isso é óbvio que há aqui focos de ansiedade gigantescos, que as pessoas têm códigos que não servem para lhes explicar porque é que eles estão em crise e porque é que podem usar o Shul ou podem usar os católicos, mas depois os gregos não são católicos, mas os irlandeses são, a Europa do Sul tem os gregos, mas não tem os irlandeses. Portanto, temos aqui uma série de esquemas que depois não funcionam, depois querem dizer coisas e depois a Rússia não cabe, depois dizem outras coisas e o Irão já não cabe, depois outras a China não cabe. Portanto, elas vão mudando de esquema para esquema, mas nenhum dos esquemas, porque é demasiado concreto, portanto, há uma dificuldade de passar para um nível muito mais abstrato, muito menos humano. Portanto, o Foucault matou o homem nos anos 60, mas ninguém quer matar o homem, e nos anos 80 o homem voltou em força, e os decisores políticos voltaram em força, e toda a gente faz uma fulanização da política, e o Sócrates, não é? Portanto, acham que o Sócrates... E depois vão mudando de papá para papá. Édipo continua em força, portanto, o Deleuze pode ter morto o Édipo nos anos 70, mas ainda estamos muito longe. Portanto, temos um discurso que continua dentro de esquemas marxistas e neoliberais, seja lá isso que for. E pronto, e quer dizer, o mundo não é isso. Esses esquemas estão completamente ultrapassados no concreto. Portanto, a realidade escapa por todos os lados. E acho que vamos passar, portanto, acho que aconteceu isto nos anos 20, nos anos 30, basta lermos Heisenbergs, portanto, toda a produção intelectual ali nos anos 30, para se perceber que nós estamos exatamente a passar exatamente pelas mesmas coisas, e vamos ainda precisar de 30 a 40 anos para que se passe para um nível superior de abstração e se consiga, que a praça pública consiga articular o que está a acontecer, as novas forças, as novas vontades de poder, porque estamos em relações de forças completamente novas. As pessoas não conseguem pensar a China, nunca foram educadas na escola para pensar a China, nunca foram educadas para pensar o Médio Oriente, não foram pensadas para pensar a Índia, não são capazes de pensar um mundo que se centra no Pacífico como sempre foi. Portanto, todos os esquemas deles é o Egito, não é? Ali com os hebreus e o Egito, e depois, pronto, aqui à volta do Mediterrâneo. Por isso, quando o mundo estala, falta de esquemas, e por isso o mundo neste momento está a acontecer noutros sítios. O que é preocupante, se me perguntam
A grande coisa que eu vi foi quando a Apple lança agora o iPhone, a única discussão da Wall Street é não entrou na China. Se não entras na China, foste. Essas são as novas discussões e as pessoas continuam a discutir o Sócrates e o Passos Coelho e pronto. E as propriedades intelectuais então? Ou seja, só há crime também porque há pessoa, não é? Aquilo que nós diríamos como um crime futuro massivo seria a tradução humanista daquilo que tu falas do poder do user. Poderíamos fazer essa tradução. Um crime futuro de utilização massivo. Que rompe com os próprios esquemas de crime porque rompe com as estruturas de pessoa. Seria essa a tradução possível? Quer dizer, eu quando me falo na música, eu estou muito mais preocupado com haver um standard XML que vai permitir que desde o intérprete ao criador, etc., recebe imediatamente quando a gente ouve a música no Spotify. E isso basicamente é porque nós não temos um XML standard, mas quando nós começamos a discutir, eu estive na EMI Music e a ter estas discussões, fiz ótimos discos a ver se a gente resolve uma série de questões e para salvar, ou pelo menos na minha visão, tentar salvar a música portuguesa, pelo menos a nova música portuguesa, como é óbvio. Mas percebo que estou a falar de coisas que não... Pronto, XML standard e só vai haver uma base de dados e... quer dizer, as pessoas recebem o seu dinheiro, portanto, há aqui uma questão da propriedade intelectual que não pode ser baseada na escassez, não é? Portanto, todo o direito tem que se mover da propriedade para outra coisa qualquer e que tem que estar em cima de padrões, de funções, portanto, isto é... São muitas conversas que eu já tive com a Teresa, mas que são sempre difíceis de articular porque depois há aqui uma dimensão muito abstrata. Mas as pessoas vão receber imediatamente. O Google já não se... Quer dizer, toda a economia hoje já não é... A escassez que a gente fala é a atenção. Não é? Portanto, a maior parte dos negócios hoje funcionam, os grandes negócios estão a funcionar em cima da economia da atenção. A Google, portanto, aquilo que a gente chama a publicidade, não é? Os Evernotes, os YouTubes, é tudo em cima da economia da atenção. Isso é que é escasso, isso é que a gente pode encontrar outra vez o corpo, o finito. Isso é que é finito. Depois vai continuar a haver uma economia material, vai continuar a haver uma deslocação de átomos pelo planeta, mas é um subproduto não é o digital, portanto, informação e código. Não é? Há uma codificação do meio e uma formação das substâncias que têm os seus próprios os seus próprios dinamismos e que neste momento os esquemas que nós utilizamos para os articular não funcionam. Portanto, foram feitos para outro mundo e pronto, isso não é de um momento para o outro que se muda. Ok. Em termos de propriedade intelectual, o que se pensa ou o que se quer, portanto, mas isto porque nem depende do local, não é? Portanto, isto vai ter que ser tudo pensado a nível internacional, pelo menos regional, a nível da União Europeia, mas obviamente nós nem a nível local já temos muitos poderes, temos alguns ainda, mas já não temos muitos poderes tão pouco para dizermos que já não existe um exclusivo, portanto, e para decidirmos sozinhos sobre a abrangência e as limitações dos diversos direitos de propriedade intelectual. Mas só para vos atualizar, só para vos dizer onde é que está a discussão neste momento ou quais é que são as propostas mais radicais que existem neste momento, de facto, vão neste sentido que o Rui está a dizer, é deixar de haver um exclusivo, portanto, porque já não faz sentido que exista um exclusivo, e onde de facto poderá haver... Portanto, esta ideia deixa de haver o exclusivo, quer dizer que qualquer pessoa pode aceder à obra sem ter que pedir autorização ao seu titular, porque, portanto, já não há aquela propriedade exclusiva e, portanto, qualquer pessoa pode aceder à obra sem ter que pedir autorização, mas se fizer qualquer utilização comercial dessa obra, tão só utilização comercial, terá de pagar um X e, portanto, a ideia era criarmos um sistema em que pagar esse X fosse algo muito simples e direto e só pagaria esse X se efetivamente eventualmente até o titular da obra em causa registasse ou declarasse o seu interesse
em ter a exploração, o exclusivo da exploração económica. Portanto, se ele não declarasse esse interesse, nem tão pouco para fins comerciais, eu precisaria de pagar alguma coisa. E pensa, isto obviamente que é essencial hoje em dia, porque a quantidade de obras que neste momento são produzidas, pelo menos o conceito de obra que existe atualmente, portanto, o conceito de obra que existe atualmente é uma criação, qualquer criação intelectual, no domínio literário, artístico ou científico, portanto, isto abrange tudo, portanto, qualquer coisa que vocês encontrem na internet vai-se qualificar como uma obra, nem tão pouco o direito de autor foi pensado para isso, mas, portanto, é absurdo porque nada, não se pode fazer uso de absolutamente nada, a não ser que haja uma licença hoje em dia. E, portanto, a ideia era ter, de facto, voltar a ter aqui algum controlo deste descontrolo que é a produção intelectual protegida e, portanto, deixar de haver o exclusivo e só haver exclusivo na exploração económica, ou só uma obrigação de pagar por essa exploração económica quando o titular registasse o seu interesse. Até porque se ele não registar o seu interesse, e quando eu digo registrar o seu interesse era eventualmente não, obrigatoriamente dar o seu nome, os seus dados, a sua conta bancária, neste caso teria que ser um sistema financeiro de pagamento, um sistema de pagamentos bem mais eficiente que esse, de contas bancárias, porque sem isso eu não o posso contatar, não sei quem ele é, quem é que eu vou pagar, portanto, depois também há todo o problema hoje em dia que se coloca de, eu neste momento nem posso fazer uso de determinadas obras porque nem sei quem é o titular, ou não sei quem é que é o titular, mas não sei onde é que o hei de encontrar, porque ele já morreu, porque há os sucessores, porque há os herdeiros, temos o grande problema da tradução que estamos sempre a discutir. Portanto, eu, para além de ter que me preocupar com a obra, tenho que me preocupar com a tradução da obra, portanto, eu já sei que até já consegui, porque já passou o prazo de proteção, já consegui aceder à obra, mas não consigo aceder a traduções porque elas ainda estão protegidas. Portanto, há aqui uma série de problemas que hoje em dia já não nos fazem sentido, a mim não me faz sentido esperar que o autor morra mais de 70 anos depois da morte dele para aceder à obra dele, não é? E, portanto, até o próprio, se mesmo que pensemos em alguma coisa destes termos de manter um certo exclusivo na exploração económica, teria que ser por um prazo muito mais reduzido do que o atual. Agora, futuro, não acredito que isto seja, eu nunca vou ver, não me parece que vai haver. Não estou pessimista, estamos a falar de uma coisa que tem que ser pensada, porque a propriedade intelectual está protegida a nível global, ou seja, através de um tratado internacional. E, portanto, neste momento teríamos que ter todos os Estados em acordo para conseguir isso. Portanto, nós vamos tentando, e é por isso que vamos tentando, estamos a tentar ir por partes. Não sei se é o melhor caminho, mas é por isso que vamos por partes. Primeiro tentando libertar a educação, depois tentando libertar a ciência, enfim. Reportando aos meus interesses e à minha atividade pessoal e o meu empenho, interessa-me particularmente saber a força de presença da obra de arte nas sociedades, a força de presença da produção intelectual de utopia. Aquilo que nós chamamos, por menos para os meus termos, aquilo que chamamos obra de arte é sempre um exercício de liberdade e é sempre um exercício de utopia. E há os que não são. E isso naturalmente circula nos mercados, circula nas aquisições, faz parte das coleções, faz aforro. Como é que eu posso salvar o meu rico dinheiro se eu puder até viver com ele na parede e depois descobrir que até eu acertei no totalote e tenho um belíssimo artista em casa. Mas o que eu estou a falar é de uma outra questão. Estou a questão que é como é que, cidadão, posso contribuir para a construção de uma utopia, que é a existência limitada que tenho. Ou seja, como podia fazer tudo e não faço, e como não faço nada porque não posso, o que é que eu faço? Eu sobre esta questão da arte e sobre a propriedade intelectual,
porque é realmente um desafio. Nós não vamos conseguir calcular a solução, vamos ter que criar. Só que gostava de dar aqui 2 exemplos e também a ver aqui com a questão da arte e o valor da arte, que é a criação do novo, não é? Eu dou sempre, portanto, sempre que começo a pensar na propriedade intelectual, vou sempre para a farmacêutica. Acho que ponho ali o problema. Por um lado, cria-se um remédio para resolver a SIDA e é difícil dizer que esse remédio não pode estar acessível a todas as pessoas que têm SIDA, não é? Portanto, eu gosto destes sítios onde a moral parte, mas ao mesmo tempo, se nós pomos isso de graça, deixa de haver incentivo para os laboratórios criarem o novo medicamento para o cancro, não é? Se nós decidimos, ok, a partir do momento em que este medicamento foi feito, então tem que ser para toda a gente. Agora, resolvemos o problema atual e comprometemos o futuro. Nós podemos dizer que a obra de arte é para toda a gente, a música é para toda a gente, mas se nós fazemos isso, depois os artistas não conseguem, por um lado não têm um incentivo, mas pronto, podem ter um incentivo, assim como o investigador da SIDA também tem um incentivo por ele próprio resolver o problema. Para ele aquilo é um problema, ele vai ter que resolver, mas depois comprometemos o futuro da farmacêutica, como podemos comprometer o futuro da música, como podemos comprometer o futuro da arte. Se eu agora posso, por simplesmente, ir ali e fazer os quadros todos e todas as ideias e produzo, não é? E mesmo a arte ainda vivia muito na coisa da escassez, não é? Portanto, havia o quadro, aquele quadro era único e é isso que faz aquele valor. Ninguém mais vai ter um quadro feito em 1910 pelo Picasso. Mesmo que fosse feito pelo Picasso, não era de 1910. Mesmo que seja um autor novo a fazer o que se fazia nos anos 80, não é aquele dos anos 80. Por isso mesmo o mercado da arte ainda funciona com base nessa escassez material. Quanto mais a arte começa a criar padrões, não é? Quando a gente vai para a arte conceptual, etc., começa a perceber que isto começa a ser difícil agarrar qual é o valor, mas no entanto foram-se produzindo formas de fetichizar e criar uma propriedade que o museu pode possuir e que faz o valor daquela obra de arte conceptual. Porque estamos a tentar continuar a resolver os novos problemas, portanto, o que muda nas coisas é os problemas. Conforme as soluções só se tornam anacrónicas porque os problemas são outros. Todas as teorias tornam-se anacrónicas porque os problemas são outros e surgem novos problemas para os quais as soluções deixam de servir. O que muda na nossa vida são os problemas. As soluções andam sempre atrás dos problemas. Pronto. E as funções, tudo. Portanto, o problemático precede sempre o axiomático, e o axiomático, embora tenha uma ilusão de que está a axiomatizar o mundo, simplesmente vai atrás do problemático. E os problemas hoje são de tal forma diferentes, portanto, este mundo onde a China existe, a Rússia existe, onde o ataque é cibernético ao Irão, não é? Portanto, neste momento não é os drones que me preocupam, ataca-se. Portanto, hoje em dia, se me disserem assim, olha, vais atacar a Espanha, ok, tem ali centrais nucleares, vou entrar por ali dentro, vou explodir com aquilo e arrebento com isto tudo. A Península Ibérica é num instantinho. E eu faço isso com vírus, não vou fazer com bombas. Eu não sou estúpido, não preciso suicidar. Por isso acho que as pessoas acho que ainda vamos ter várias surpresas nos próximos anos. Por isso, neste momento, os drones é o mínimo. Né? Os drones ainda é muito material. Os ataques que foram feitos por Israel e pelos Estados Unidos ao Irão foram vírus que atacaram, destruíram aquilo tudo, portanto, atrasaram os projetos nucleares do Irão por mais cerca de meia década, uma década. Portanto, essas são as grandes questões e são novas, são completamente novas. A exposição da Europa a ataques cibernéticos é assustador. Portanto, nós conseguimos entrar em centrais nucleares com uma facilidade que perturba. E, quer dizer, ninguém aqui quer explodir com nada, mas outros podem querer. E a maneira como se espia a Merkel e o Papa, etc., as pessoas hoje estão a perceber que os problemas são completamente novos, mas não percebem, ainda não, é muito difícil articular. E por isso, quando nós vamos para a propriedade intelectual, os problemas são completamente novos. Portanto, estamos a falar o que é proteger funções, o que é fazer pagar pessoas por funções, até que ponto é que as pessoas podem dizer eu tenho o direito sobre essa função. Imaginemos que o Newton dizia, estas 3 leis são minhas.
Fui eu que as inventei, quem quiser usar as 3 leis da física tem que me pagar. Hoje estamos aí, portanto, quando dizemos que vamos patentear ADN, é isso que estamos a dizer. Eu descobri o ADN, agora é meu. E ao mesmo tempo que tentamos proteger os direitos dos criadores, criamos estes efeitos perversos que epá, então agora ninguém vai conseguir fazer moscas porque eu descobri como é que as moscas foram feitas, não é? Etc. Posso? Como é que eu ia colocar a questão? Quando eu tinha 18 anos, a minha geração tinha nascido, os rapazes, para morrer. Nós tínhamos à nossa porta e à espera a entrada para a guerra colonial. Neste país, não é tão longe, noutro lugar. Nós, entre os estudantes, rapazes, brincávamos uns com os outros e diziam assim, tem cuidado, que nasceste para morrer. Porque quem morre é o corpo. Há uma confusão enorme de que nas prisões ficam presos as ideias. O que fica preso nas prisões são os corpos. E eu nasci, aos 18 anos estava pronto para ir para uma guerra militar, uma guerra depois com consequências que até tornaram-se heroicas de libertação. Nasci com o código para morrer. E, como sou um simples cidadão e o meu corpo é que morre, tentava-me convencer que o que era mesmo importante era que os comunistas não tomassem conta de Angola, Moçambique e das riquezas de Angola, que uma maré vermelha que vinha dos países de leste não invadisse até o Atlântico. Os verdadeiros problemas ponham-me sempre a mim como uma perda de um corpo que morre, como uma pequena causa colateral desse grande conflito importante que eu era simplesmente um intermediário. É tão difícil dar um depoimento de dizer aos outros, olha, eu tive medo. If everyone want to, I think it was an end, no? O futuro passa por pessoas que sentem que são tomadas como números colaterais de uma coisa maior e que nas suas recusas, nas suas determinações, fazem o presente que é um futuro também, que é de construção de hipóteses diferenciadas de uma coisa prevista. Perdão por o meu excesso. Okay. No entanto, volta ao problema inicial. A minha importância e o meu envolvimento com a produção artística virtual é porque rebenta com o mercado. Ou melhor, obriga a um novo mercado. Se pensarmos que um produto de uma obra digital que está a circular e aberto no espaço do metaverso é, afinal, um programa, é um código, e com as tecnologias de apoio, como é, por exemplo, as 3D print, eu posso fazer uma coisa interessantíssima, que é uma apropriação do código, além da possibilidade toda de, em diferentes lugares, pessoas diferentes que contribuíram para a construção de um objeto hipotético ou de alteração de programa e código, como conseguir, e é uma experiência inovadora, fascinante. Eu não terei talvez tempo de ver isso acontecer como uma atualidade, que é, eu vos convidar a vir ver a minha exposição, primeiro ela no virtual e as máquinas a produzir os objetos. E as máquinas a produzir esses objetos que rompem com uma coisa espantosa. E aqui concordo consigo que metade da nossa dinâmica ainda cultural está no século XIX. Se pensarem que inicialmente a gravura é do século XVI, XVII, que a serigrafia é uma apropriação do século XX para inícios do século XX, e que a maior parte das chamadas reprodutividade das obras de arte, que não seja a película, o cinema, a fotografia, o cinema e agora os vídeos e os digitais, tinham uma base de uma materialidade muito física e muito contendente, ou seja, o número de reproduções era limitado, o que lhe provoca e acentuava a escassez. E lhe dá um valor. Mas o que nós estamos a dizer é que
é que, paralelamente, como é que vamos fazer o trânsito? Nós, a geração que está interessada nisso, de uma coisa que me recuso. Vocês sabem que o Louvre, um dos maiores museus do mundo, tem 3 milhões de objetos e apresenta sempre, mais ou menos, reciclicamente os mesmos. Que me interessa a mim ter o privilégio e o currículo de ter um trabalho no Louvre, no armazém. Esta é a minha finalidade de existência, ir para o armazém. Essa problemática de uma falsa produção intelectual que parece pertinente porque pertence a um armazém de alguém, ou pela opulência, ou pela sua apresentação de opulência, de exercício, de exclusividade e valor, concordo, são anteriores à nossa época, é anteriores a esta nossa presença. Ao dizer isto, estou a construir um presente que é um futuro. Não espero ficar nas coleções de toda a gente importante. Carlos, do you have one last thought? Não, eu penso que os gerontes, que estamos os únicos aqui na sala com mais de 60, não é? Devemos ser os únicos na sala com mais de 60 anos, não é? E portanto, é curioso que talvez... É engraçada a ideia que nós nos preocupamos mais com o futuro, que devia ser mais dos jovens do que nosso, não é? Porque nós temos menos do que eles têm, mas eles continuam-se, sobretudo, a focar naquilo que é o imediato do dia-a-dia, nas questões das tecnologias, nas questões do digital, e continuam a esquecer-se de tentarem discutir o que são os valores, o que é, no fim de contas, o modelo de que possa ser, um modelo de sociedade. Muito do que estamos a discutir, do que se esteve aqui a discutir, são questões que apenas dizem respeito a uma muito pequena parte da humanidade, não é? Porque a grande maioria da humanidade não tem sequer acesso a este tipo de situações. E há problemas prementes no resto da humanidade, em relação, por exemplo, que nunca foi aqui discutido, que é que as tecnologias digitais permitem diminuir ou aumentar o fosso entre as condições de vida das populações das pessoas, não é? Será que embarcar declaradamente no digital não é mais do que simplesmente esquecer completamente que existe um hemisfério sul e continuarmos a construir o hemisfério norte para aqueles que vêm à custa do hemisfério sul? Estas questões não foram aqui minimamente discutidas e provavelmente são muito menos dramáticas para as pessoas que têm mais de 60 anos como nós, que têm pouco tempo para andar cá, do que para as pessoas que têm 20 ou 30, que possivelmente têm muito mais tempo para andarem cá. Nós temos filhos e netos, não sei, eu tenho, e preocupo-me por causa disso, não é? Mas... perturba-me ver, e há bocado falou-se de outros tempos, dos anos 60 e dos anos 70, onde quando nós éramos jovens muitas vezes discutíamos e militávamos noutras questões mais relativas ao humano, mais relativas ao social, mais relativas aos valores e menos à maneira, aos suportes, às ferramentas ou às coisas, não é? Não sei se uma determinada mensagem revolucionária é muito diferente, escrita num papiro, tocada em Morse ou mandada por e-mail ou posta no Dropbox. A questão que está é o seu conteúdo, não é o suporte como ela é veiculada, não é? E acho que isso por vezes hoje em dia se perde de vista, não é? Discute-se bastante os suportes e acaba por se discutir o que lá está escrito, não é? Podes só dizer uma coisa. Podes passar por aí porque tu vais. É que nenhuma das questões que diz respeito ao direito de autor, à propriedade intelectual, é exclusiva do digital e do virtual. Todas as escolas, quer dizer, nenhuma destas questões é exclusiva do virtual. Pode que, de facto, coloca muito mais questões, portanto, há muito mais obras neste momento, há muito mais quantidade, mas os problemas são exatamente os mesmos. Não, estava a dizer que não tínhamos chegado a falar do... Portanto, tínhamos ficado no virtual, eu acho, ou no digital. Acho que não chegamos. Sim, era o futuro. Não? Não, acabou de referir que não tínhamos focado em questões que fossem pertinentes para outras pessoas que não as pessoas que por exemplo, não fossem pertinentes para o hemisfério sul. Eu acho que todas estas questões são pertinentes para ambos os hemisférios. Isto é complicado. Pronto, eu acho que desde a minha primeira frase que eu expliquei que para mim o digital é o ADN. Portanto, para mim o ADN é feito digital. Por isso não fui eu que o inventei. O digital é chegar ao último código. Heisenberg,
A matriz Heisenberg é digital. Por isso, quando eu digo que só existe relações recíprocas, determinações recíprocas feitas por relações e elementos diferenciais e singularidades, e que com isso eu faço a física, a biologia, a sociologia, eu não estou a falar de digital. Ou pelo menos esta imagem banal do digital. Isso é a primeira coisa que eu gostava. Portanto, para mim, diferença e repetição do Deleuze só fala disto. Se as pessoas só veem código digital, não fui eu que pus assim. Portanto, eu vejo relações de forças, vejo o político nisto tudo, muitas coisas. Depois, isto realmente é mais chocante, eu detesto a palavra utopia. Portanto, e acho que o Deleuze escreveu isto no que é a filosofia. Detesto a metáfora, detesto a utopia, porque projeta uma ideia ideal, portanto, põe num ideal aquilo que eu tenho que produzir e construir hoje. Eu não gosto de analogia, eu não gosto de metáforas, eu não gosto, portanto, eu não sou leibniziano, eu sou um spinozista, eu produzo e eu crio o futuro. Eu não idealizo futuros, eu crio, produzo, e isto é uma ideia complicada. Portanto, eu não faço macropolítica, eu detesto a macropolítica, eu faço micropolítica. Eu gosto daquele homossexual chamado Milk, eu não gosto do mal. E isto, pronto, faz com que seja melhor nós não entrarmos muito em conferências. E pronto, se as pessoas lessem mesmo Deleuze e Guattari, acho que as pessoas estão a começar a perceber agora que não há nada de neomarxista em ser deleuziano. Portanto, nem um spinozista e um nietzscheano não se dá bem com marxistas porque, pronto, não me parece. Está bem. Está bem. Mas pronto, completamente, mas pronto, pomos os problemas de uma forma bastante diferente. Eu estou preocupado no como é que vamos produzir e como é que vamos criar os novos direitos, como é que vamos criar o novo mundo, como é que nós vamos criar uma nova civilização onde a China, o Irão, a Rússia, menos eurocêntrica, portanto todo este discurso muitas vezes soa-me com eurocentrismo, toda esta bipolaridade para mim é completamente eurocêntrica, falocêntrica, etnocêntrica, fonocêntrica, portanto há aqui uma série de coisas que a mim já não me ressoam, portanto, e por isso utopias para mim produzem normalmente coisas más, porque são os moralistas que acham que têm uma visão qualquer superior à dos outros, projetam lá em cima e depois querem que toda a gente caminhe para lá e acham que viram o futuro, não é? E eu acho melhor produzirem, criarem, fazerem um novo, atuarem em sítios muito específicos, serem mais minoritários, irem a lutas, as lutas são muito mais minoritárias, são problemas muito concretos dos direitos de pessoas com uma sexualidade distinta, dos imigrantes, dos direitos de autor, de intelectuais, são coisas muito mais focadas, portanto, realmente os partidos começam a deixar de ser, toda aquela coisa dos parlamentos começam a deixar de ser tão mobilizadores para pessoas como eu. E estamos a criar plataformas. Eu até, para mim, cada vez mais, e isso acho que é a grande alteração em relação, a nível do que é a criação, eu estou muito mais preocupado e interessado em criar plataformas para os outros produzirem do que eu produzir conteúdos. Portanto, eu gosto de produzir funções. Quando eu digo o meu interesse em estar a produzir o Ótimos Discos é criar uma plataforma onde todos os outros possam publicar, produzir, fazer, irem para a frente com o que eles querem fazer, mas para mim a criação é a produção dessas coisas que se tornam completamente invisíveis, e toda a questão do autor, de ter uma assinatura, para mim não me percebo que as pessoas queiram ser famosas e queiram assinar por baixo, mas as pessoas, como essas 10 mil pessoas que estão em Dublin, nem gostavam que se pusesse para lá os nomes, etc. É uma produção muito anónima, pessoas que estão muito à fora destes esquemas à volta dos egos, portanto há quase uma coisa, ver o Facebook para pessoas como eu, em que nós éramos anónimos, não é? Portanto, o Facebook, eu tenho nomes esquisitos que as pessoas achavam piada, porque faz-me confusão de ter ali o nome, portanto,
o digital durante os últimos 20 anos, nós éramos completamente anónimos, podíamos ser noticianos, podíamos dizer coisas muito disparatadas, as pessoas agora, escondias-te atrás do anonimato, e não é uma questão de criação, de estarmos a discutir ideias, não gostamos de discutir pessoas, não estamos muito interessados em factos, estamos a produzir pronto, é um bocado diferente da forma como se põem as coisas, e se calhar, eu tenho, por exemplo, nisto que estamos a dizer dos anos 60, eu tenho muito o McLuhan quando diz o meio é a mensagem, ele vê-se bem que ele tem ali uma confusão, o que é o meio, não é? Porque ele confunde o código, do criar-se a matemática, criar-se o alfabeto, e o suporte, o canal, Gutenberg e o livro e o rádio, não é? Ele confunde ali o que é o código e o suporte. E a visão que ele tinha do que era uma aldeia global era toda a gente a ver a abertura dos Jogos Olímpicos ao mesmo tempo. A minha aldeia global não é isso, é toda a gente a ver um vídeo no YouTube quando lhe apetece. Pronto, e isto muda, as coisas estão a mudar lentamente, e não é fácil. Acho que eu ponho muito a sensação, eu tenho muita sensação que nós nos últimos 500 anos estivemos a falar árabe, não é? Portanto, estivemos a falar algarismos e álgebra, que foi o culminar da civilização árabe. Os árabes foram até o momento, não é? Sem Deus, eram completamente abstratos, e produziram álgebra e os algarismos que o árabe no normal já não conseguia falar. E nós, nos últimos 500 anos, estivemos a falar isso. Portanto, estivemos a fazer álgebra e algarismos. Trouxemos um bocadinho para trás. Portanto, eu tenho muito esta coisa, que o que o Descartes faz é leva para a geometria grega a álgebra, o Newton leva para a física a álgebra, e agora a civilização europeia chegou a um momento que falamos digital, mas as pessoas já chegaram aos algarismos, não é? Portanto, e acho que neste momento a China está muito mais preparada para falar digital, porque tem os trigramas e os hexagramas, tudo neles já é digital. Eles vão começar a falar esse digital. O digital deles já é qualitativo, portanto é um bocadinho mais avançado que o nosso, assim como a álgebra do Descartes se calhar era mais avançada que a dos árabes. Estamos numa mudança tectónica, mas vai ser muito difícil as pessoas no Ocidente perceberem esta transformação porque não falam digital. Quando fala-se digital, falam em código, portanto, e o que nós estamos a dizer é o ADN é digital, Heisenberg é digital e a informação é digital. E isso é uma coisa completamente distinta. O que é o virtual para o Deleuze é completamente distinto. Mesmo o que é a imortalidade, para nós a imortalidade é uma configuração de um corpo. Portanto, o meu corpo vai ressuscitar se alguém tiver o meu código e daqui a 2.000, 3.000 anos pode produzir o meu corpo outra vez. É-nos completamente disparatado o pensamento que vamos congelar um corpo durante 3.000 anos. Agora, que podemos teleportar o corpo, digamos assim, para um futuro, pura e simplesmente porque apanhamos a configuração total. Fazemos uma radiografia da configuração e essa configuração vai ser produzida no futuro. Eu não vejo muito bem como é que posso ter dúvidas disso. Por isso, isto é a minha eternidade espinosista. Quando Spinoza diz que